E nos anos 90 que surgiu um grupo japonês com um disco que parecia ter sido produzido no Paris dos anos 60 e mixado na Nova York dos anos 70, com um cheirinho inevitável de revista vintage. Tudo para fazer o Ocidente acreditar que sim, havia espaço para a música pop e dançante no Japão. Sim, minha gente querida, vamos falar de Made in USA, o disco de estreia no Ocidente do Piscato 5. A surpresa começa ao saber logo que não se trata de um disco, né? Na verdade é uma coletânea bem especial. A Matador Records, a gravadora americana, né, queria lançar ele de um jeito muito especial. Haviam tentado um pouco antes com um EP de 5x5, que serviu como uma espécie de esquenta. Resolveram produzir um disco com hits já testados, né, no país nativo deles, no Japão. E a gente fala USA, Estados Unidos, mas, né, na verdade, Estados Unidos e mundo, né, e carreira internacional. Tanto que esse meu CD, ele é brasileiro, ele é de 94, mesmo ano, né, e ele é de 94 pela Trama Records. E por falar em USA, Made in USA, o título também é muito legal, né, porque tem a lógica de ser produzido pelo mercado americano, mas também é o título de um filme de Jean-Luc Godard, de 1966. Mon indifférence peut le perdre, autant que mes interventions. Mes sollicitudes, parfois irréfléchies. Lui est mortel. O Piscato 5 tinha essa mania de costumava às vezes de dar nome de filmes antigos para seus discos. Aliás, a vocalista Makinomiya aparece na emblemática capa do disco com um visual que lembra bastante o da atriz Ana Karina nesse filme. Bom, o carro-chefe, sim, é Twig Twig, né? Um grande hit, com um clipe gracinha, com dancinha, passava sempre na MTV. E é uma coxa de retalhos muito louca, né? Com pedacinhos, inclusive, de Havaí 5.0. A estética, o clima anos 60, né? Não é apenas visual na capa, mas é musical. Twig Twig foi abraçado pela publicidade, pelo cinema, né? Tocou bastante. Muita gente, inclusive, conhece com certeza, né? E não sabe que é da banda Piscato 5, né? De um grupo Piscato 5. E no Brasil, especificamente, é muito engraçado, né? E virou um clichê até hoje. Sempre que vai ter uma matéria sobre Japão, Tóquio, até no bairro da Liberdade, em São Paulo, né? Cultura pop, anime, qualquer coisa, eles começam a matéria tocando Twig Twig. É batata. Tô aqui, gente, do outro lado do mundo. Bom, outro hit desse disco que eu gosto muito, né, e é bem lembrado, é Baby Love Child. E a gente escutou no episódio de Futurama, aquele onde a gente conhece o passado dramático da Lila. O material gráfico é aquela coisa entre o intimista e o bem-humorado que a gente tanto gosta. Ao todo são 11 faixas que vão de uma ode a James Bond a lisérgica viagem num tapete mágico. Assim, embora alguns possam acusar o Piscato 5 de serem muito ocidentalizados,
todas as letras são em japonês. Exceto os títulos, né, que a gente pelo menos tem uma noçãozinha do que se trata, né, como é o caso da Sweet Soul. Assim que surgiu, a parte da imprensa correu chamar o Psicato 5 de o Delight japonês, o que não tá tão errado assim. Já que tanto o Delight quanto o Psicato 5, né, eles fazem muito uso dessas referências estéticas, musicais e culturais francesas e europeias dos anos 60, né? Mas, né, o Delight era um grupo bem novo, tava lançando ali em 94, provavelmente, se não lançou ainda, ia lançar o segundo disco deles, né? E o Psicato 5 já tinha 10 anos de estrada, então eles já usavam muito antes, né? Eles já faziam uso dessa estética muito antes. Hoje a gente, falando assim, né, parece meio banal, né? É só uma coletânea de um grupo japonês, coisa e tal. Mas a gente tá falando da primeira metade dos anos 90, né? No Brasil, por exemplo, a gente tava curtindo o Cavaleiro do Zodíaco, os Tokusatsu desde 88, assim, né? Era pouco que a gente recebia do Japão, né? Isso aqui é antes daquele boom do anime e do J-pop dos anos 2000, né? E depois do K-pop, mas enfim, a gente aqui no Ocidente conhecia muito pouco, né? Aliás, o que a gente conhecia da música japonesa era mais aquele drama da música enka. E o som do Psicato 5 era moderno, internacional, era ótimo. O disco ajudou a popularizar em todo o Ocidente a Shibuya Kei, um subgênero, posso chamar de subgênero musical, que mistura o pop francês dos anos 60 com o lounge, bossa nova brasileira dos anos final da década de 60. Shibuya é uma referência ao bairro em Tóquio, né, onde as coisas acontecem, onde surgem modas, modismos, costumes e coisas como Psicato 5. Shibuya entrou muito na moda nos anos 90. Precisa falar que hoje é um disco cult super procurado. Não apenas o CD, mas também o vinil. Ou melhor, principalmente o vinil, já que ele é de 94, né? Naquela época a gente estava realmente dando prioridade aos disquinhos de plástico, né? Então, o vinil do Made in USA, por exemplo, eu só ouvi falar, né? Eu não conheço, eu nunca vi, né? Mas se a internet diz que existe, então existe, é bem raro e é super close. Eu imagino o material gráfico deve ter ficado belíssimo em vinil, hein? É claro que existem outros discos do grupo, né? Eles continuaram lançando discos no mundo inteiro até o final da banda, ali no começo dos anos 2000. Vale a pena, todos eles, dar uma olhadinha. Eles seguiram sempre esse mesmo estilo. Eu gosto muito. Tenho mais um ou dois deles, preciso de ter mais. Eu gosto pra caramba. Fica aí a dica, hein? Bom, e é isso, esse disco. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de relembrar, ou conhecer, ou vivenciar, ou festejar Psicato 5. Tanto tempo depois, a gente já faz muito tempo, né? E mais de 30 anos. E esse vídeo vai ficando por aqui. Importantíssimo você não esquecer de deixar aquele like ali embaixo. Se inscreva no canal para outros vídeos como esse, não vai se perder por aí. Se inscreve, aperte o sininho, tá? Porque depois o algoritmo um belo dia para de te mostrar os meus vídeos e a gente se perde. Então faz isso aí, se inscreve no canal, indica para os amigos, né? Esconde dos inimigos. Ou faz o contrário, sei lá, né? Fica a seu bel prazer. Bom, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!